Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, um grande privilégio, né, de poder estar com os irmãos. Mais uma vez, na tarde, né, noite desse domingo. Um dia a mais se vai. Isso indica que mais próximos estamos, de fato, para nos encontrarmos com o nosso Senhor, né? O dia nasce e morre, e assim as noites, é o que diz aquele hino, né, do nosso irmão Watchman, quando fala desde Betânia, né? O dia nasce e morre assim noites, e quantos santos já não estão aqui? Tanto esperaram pela tua volta e há muito tempo estão dormindo em ti. Ó meu Senhor, por que não manifestas? Espesso véu está a te ocultar. Quantos remidos teus estão a te esperar? Será que a nossa espera não vai mais findar? E aí ele termina da seguinte maneira: sei que também anseias por voltares e arrebatar os redimidos teus. Por isso peço, não mais demorares. Depressa vem levar-nos para Deus. Ó, vem, Senhor, a tua igreja clama. Não ouves tua noiva te chamar. Olhando o céu, saudosa, diz a suspirar: amado noivo, não demores a voltar. Esse é o desejo do nosso Senhor. Certamente, talvez muito mais do que nós, né? O Senhor anseia por voltar. Nos faz lembrar quando o Senhor Jesus, naquela noite em que ele, juntamente com seus discípulos, ele institui a nova aliança no seu sangue. Ali diz que o Senhor ansiosamente aguardava por aquele momento. Claro que o nosso Senhor não tem ansiedade como nós, mas aqui fala como o Senhor, de maneira ardente, como o coração dele queimava por estar junto com os seus. Será que esse também é o nosso desejo? Nosso coração também queima, arde para estar diante do nosso Senhor? Quando estamos juntos para poder partir o pão, esse é o desejo que enche os nossos corações. Mas esse é o desejo que está no coração do nosso Senhor. Ele anseia por voltar, para arrebatar os seus redimidos, porque ele ama a sua igreja. E, irmãos e irmãs, se o Senhor não voltou até hoje, a culpa não é dele, não. Está do nosso lado. A igreja vai ter que estar pronta. Então, como realmente nós precisamos de ser encorajados, né, a nos preparar, estarmos preparados para realmente receber o nosso amado noivo. Muito bem. O encargo meu nessa noite não é necessariamente esse, mas tem a ver com um conjunto de parábolas que nos é muito conhecido. Todos nós, acho que talvez desde os que tiveram a oportunidade de irem para a escola dominical, devem ter ouvido as parábolas que se encontram ali em Lucas, no capítulo 15. Mas mesmo assim, eu acho que é muito importante que nós possamos juntos considerar esse texto. Está lá em Lucas, então, capítulo 15, vai do versículo 1 ao versículo 32, na realidade. Mas eu gostaria, de fato, de trazer um contexto mais amplo que envolve esse discurso do Senhor, no capítulo 15, e tem início lá, de fato, no capítulo 14. Né? O título que eu mandei para o nosso irmão Jefferson é o título que eu achei muito adequado, que é o título que o irmão Campbell Morgan dá para esse conjunto de parábolas. Ele chama As Parábolas das Coisas Perdidas. Né? Mas tudo começa, na realidade, ali no capítulo 14, no versículo 1, e acho que seria importante se a gente pudesse ler só para dar o contexto. Né? Isso tudo aconteceu num sábado, um único sábado, que começa ali no versículo 1. Então diz o seguinte, Lucas capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Esse, então, é o contexto que o Senhor nos traz. E, claro, no capítulo 14, então, o Senhor ele vai, então, entrar nos detalhes
daquilo que de fato fez com que ele pudesse fazer essa introdução. Porque lembra, o nosso Senhor Jesus, ele é o Cordeiro perfeito de Deus. E os irmãos sabem, quando os cordeiros eles eram levados para serem sacrificados na Páscoa, eles eram examinados detalhadamente, eles não podiam ter qualquer defeito. E o nosso Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, ele estava sempre diante dos olhos daqueles que eram os doutores da lei, dos fariseus, daqueles que eram os principais dos sacerdotes, dos intérpretes da lei, que eram os escribas, e eles não conseguiram achar no Senhor qualquer mancha, qualquer mácula. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. E nós vemos claramente, como dizem aqui, o Senhor Jesus entra na casa de um dos principais fariseus. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que, de fato, seguiam de maneira zelosa as leis e os diversos preceitos que eram criados sobre as leis pelos próprios escribas, aqueles que interpretavam as leis. Eles eram os religiosos, realmente religiosos, no sentido da palavra, aqueles que, de fato, seguiam, né, o judaísmo, exatamente aquela mesma religião que crucificou o nosso Senhor. Mas o Senhor Jesus foi na casa de um dos principais dos fariseus, alguém de destaque no meio deles, para comer pão, para se alimentar, para ter uma refeição. E observa bem o que diz: eis que estavam observando. Mas também o Senhor os estava observando. Ele era observado, mas o Senhor também os observava. Muito bem. Quando que acontece isso no ministério do nosso Senhor? O ministério do Senhor pode ser dividido em diversas partes, né, se nós pudermos colocar assim, pelo menos 8 partes, quando ele começa o seu ministério até o final da sua missão aqui na Terra, nos dias da sua carne, como diz lá em Hebreus. E esse evento e essas parábolas que nós vamos estar considerando acontecem no que seria o penúltimo estágio, que é exatamente o ministério na Pérea. Esse estágio, ele acontece de dezembro a março, entre os anos 29 e 30. Isso aí para a gente poder localizar no nosso calendário, fica mais fácil de entender. Então, no finalzinho do ano 29 para o 30, vai de dezembro a março, são cerca de 3 meses e meio. Esse é o período que o Senhor Jesus, logo antes, pouco antes da sua crucificação, né? É o período que antecede a sua crucificação. Ele, então, exerce esse ministério na região da Pérea, que é aquela região que basicamente fica a leste do Rio Jordão, né? Muito bem. Então, tendo visto esse contexto, acho que a gente pode, então, avançar para a gente poder entender a parábola do capítulo 15. E observe, os irmãos devem ter achado talvez curioso, né? Porque não está no plural, né? São as parábolas do capítulo 15. Vamos ver, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Essa é a introdução que vem logo antes do Senhor Jesus proferir as seguintes parábolas. Então vamos ver o versículo 3, diz o seguinte: então lhes propôs Jesus esta parábola. Não fala de estas parábolas, mas fala de esta parábola. E a grande beleza que nós vemos nesse discurso do Senhor é que, na realidade, ele mostra, e nós vamos ver, se o Senhor assim permitir, qual que é o contexto que ele está querendo nos trazer. Esta parábola, com, na realidade, 3 cenas bem distintas, né, que os irmãos já conhecem muito bem, e mais uma quarta, que é muito importante nós considerarmos hoje. Mas nós temos que lembrar, isso tudo acontece no mesmo dia, naquele mesmo sábado, em que o Senhor Jesus esteve na casa dos principais entre os fariseus para poder ter uma refeição. Mas essa única parábola, ela vai trazer uma mensagem que o Senhor vai poder, de fato, explicar para aqueles que o ouviam. E nós vamos agora entender quem eram aqueles que ouviam. Certo? Vamos prosseguir. Antes de eu avançar no capítulo 15, né,
a gente observa que esse capítulo começa da seguinte maneira: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ora, se aproximavam-se de Jesus, de alguma forma, eles estavam em alguma posição que tiveram de chegar próximo a. Então, para a gente poder entender, de fato, a gente tem que considerar o capítulo 14, que é exatamente o pano de fundo para essas parábolas. O que vem antes, então? Nós já sabemos que o Senhor Jesus, então, estava na casa daquele fariseu. Ele, então, observa como é que as pessoas se chegavam para poder se alimentar, no versículo 7, né, do capítulo 14. E aí, nós conhecemos esse texto muito bem, né, que tem no versículo 11, que diz: pois todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Né? E o Senhor Jesus, então, começa, então, a proferir a questão da maneira como nós devemos lidar com aqueles com quem nós interagimos. Né? Então, por exemplo, no versículo 12, diz também ao convidado, aquele fariseu que havia convidado: quando deres o jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como que recompensar-te. Tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Não tem muito tempo, nós compartilhamos com os irmãos a respeito dessa questão da recompensa, não é? Não falávamos com, né, procurando explicar para os irmãos que realmente a salvação, a vida eterna, ela é concedida gratuitamente, né? Porém, o Senhor fala que nós temos que trabalhar. Essa aparente contradição trouxe grandes problemas para os nossos queridos irmãos lá no início, né, da reforma. Realmente a salvação é pela graça, a vida eterna é pela graça, mas o Senhor nos alerta que há uma recompensa, e essa recompensa é o galardão, do qual nós falávamos. E aqui o Senhor toca nesse ponto novamente, lembrando que a maneira que nós devemos nos portar com aqueles que são que estão ao nosso redor, ou seja, os nossos atos de justiça. A gente sabe que para Deus são como trapos de imundícia, mas aquelas obras das quais Ele nos encorajou, Ele preparou para que nós pudéssemos caminhar nelas. Se nós caminharmos nelas, de fato, o resultado será a recompensa que nós teremos do Senhor. Muito bem. E aí, então, o Senhor, para poder ilustrar isso, ele conta uma parábola no capítulo, no versículo 15, que não é o foco do nosso compartilhar hoje. E versículo 15: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Lembra que eles tinham noção do que era o reino de Deus, né? Eles sabiam que era isso. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E aí vem toda essa parábola, que não é o foco do nosso compartilhar. E aí nós vemos o Senhor exemplificando exatamente aquilo que ele acabara de falar. Certo? Muito bem. O próximo passo, então, o Senhor agora, prosseguindo no capítulo 25, nós, nesse momento, estamos querendo dar simplesmente esse pano de fundo para nós entendermos a parábola das coisas perdidas. O Senhor, então, começa agora a proferir vários ensinamentos. Mas eu estou falando isso com os irmãos para os irmãos observarem quem é o público. Inicialmente, o Senhor Jesus está no interior daquela casa, aquele principal entre os fariseus. Então, o estavam ouvindo quem? Os escribas e os fariseus. Era o público que estava ouvindo o Senhor. Mas agora, o Senhor, então, sai daquela casa e diz no versículo 25, grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. Aí o Senhor, então, vai falar com as multidões. E esse discurso do Senhor é um discurso duríssimo, porque as multidões naquele ponto já tinham visto aquilo que o Senhor Jesus tinha poder para poder realizar. O Senhor Jesus os tinha alimentado com pão. O Senhor Jesus havia curado os seus enfermos. O Senhor Jesus havia expulsado demônios. Eles conheciam o Senhor, eles conheciam as obras do Senhor. E por isso que as multidões o seguiam. E quando fala multidões, é toda aquela mistura de pessoas, no meio das quais estavam toda sorte de gente. E por isso que a palavra de Deus sempre nos mostra, o Senhor, nos evangelhos é muito claro,
coloca multidões, separa dessa forma, escribas e fariseus, né, os doutores da lei, e os seus discípulos, né? E mais um grupo que era muito especial, que eram os dos publicanos e pecadores. Então, naquela multidão, tinha uma mistura de gente. Tá? E o Senhor Jesus, observando que as pessoas o seguiam, ele disse, se alguém vem a mim, e ele começa a falar esse discurso tão duro, e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí nós vimos no versículo 27 esse princípio máximo da vida cristã, que é tão pouco pregado nos dias em que nós vivemos. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Então o Senhor Jesus vira para aquela multidão. Olha que situação mais desejável. Ele tinha agora uma audiência cativa. Ele estava diante dele com as multidões. É o que todos, vários hoje buscam, né? Ter as multidões ao seu redor. Mas o Senhor Jesus, a mensagem que ele dá para eles é muito objetiva. Senhor, muito bem. Vocês querem vir após mim? O caminho é duro. A perda é grande por causa de mim. E aí ele traz duas ilustrações parabólicas para poder, de fato, mostrar para aqueles que o seguiam que eles tinham que calcular o custo. Há um custo em seguir o Senhor. Existe um custo. Nós sabemos disso. E o primeiro exemplo que ele dá o exemplo da questão da construção daquela torre. E ele fala, qualquer um que vai construir alguma coisa, construir uma torre, ele tem que assentar primeiro e calcular o custo. Ou seja, você quer vir após mim? O custo é esse que eu acabei de falar. Vocês não vão querer me seguir? A segunda ilustração parabólica que o Senhor dá, ele diz, qual é o rei que indo combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Mais uma vez agora, o Senhor mostra que se você vai entrar numa batalha, você tem que conhecer e saber claramente se você tem as condições necessárias para poder enfrentar aquela batalha e vencer. Aí, finalmente, no versículo 33, o Senhor diz o seguinte, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos e irmãs, essa palavra é duríssima. Muitas vezes nós queremos, como diz, dourar a pílula, que não era bem isso que o Senhor quis dizer, que não era exatamente assim, isso é uma figura metafórica do Senhor. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é exatamente isso. O que significa isso? O que significa renunciar a tudo quanto tem? Significa que, de fato, agora nós vamos sair vendendo tudo que temos? Bens, imóveis, emprego? Pode até ser que sim. Mas o que o Senhor está dizendo é que, na realidade, essa renúncia está lá no interior do nosso coração. É no seu coração, é no meu coração. Nós nos apegamos, nós nos agarramos a essas coisas. Se nós estivermos agarrados a essas coisas, nós não podemos ser discípulos do Senhor. E como realmente nós precisamos que o Senhor opere em nós, a cada dia, a cada momento, fazer com que, de fato, as coisas desse mundo que nos agarram, ou que nós nos agarramos a elas, possam, de fato, perder o seu valor. Como nós precisamos, de fato, que todas essas coisas possam esmaecer, desaparecer, diante da preciosidade do nosso Senhor. Esse é o desafio para você e para mim. Essas palavras duríssimas, certamente, fizeram com que muitos deixassem de seguir o Senhor. E aí o Senhor prossegue, versículo 34. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa pequena ilustração parabólica que o Senhor traz aqui, ela é maravilhosa. O Senhor fala, vós sois o sal da terra, lembra? Nós somos o sal da terra. Observe que aqui o Senhor está dizendo o seguinte, esse sal,
É bom. Porém, se ele se tornar insípido, sem sabor, como restaurar-lhe o sabor? Você e eu, de fato, somos sal. Se nós nos tornarmos insípidos, nós não deixaremos de ser sal, mas a nossa serventia, a nossa utilidade, ela vai deixar de existir. E o Senhor, então, agora está falando claramente com você e comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, essa é a chave. O que significa ter ouvidos para ouvir? Essa expressão é uma expressão que o Senhor usava com frequência, mas estava dizendo basicamente o seguinte: se você tem os seus ouvidos naturais para ouvir, você tem que lembrar que você tem que ouvir com seus ouvidos espirituais. Isso tem que calar fundo no seu coração. E não acontecer como a gente costuma dizer, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, quem tem ouvidos para ouvir, permita que essa palavra penetre no seu coração. Essa foi a advertência do Senhor. As palavras são duras, mas as palavras do Senhor são verdadeiras. Quando ele, de fato, promete para nós que será um momento duro, sem dúvida será duro, mas há a recompensa. E a nossa recompensa é o nosso amado Senhor. E aí nós vamos para o primeiro versículo do capítulo 15. O que o Senhor diz no final do versículo 35? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está falando com as multidões. E do meio daquelas multidões, quem se aproxima? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Essas pessoas queriam ouvir o Senhor. Muito claramente, a palavra de Deus nos diz que esses que eram os pecadores, os publicanos, aqueles que eram rejeitados da sociedade, aqueles que os intérpretes da lei, os fariseus, rejeitavam de toda forma, esses tinham desejo, tinham coração, eles tinham ouvidos para ouvir, e eles se aproximam do Senhor, então, para ouvir o nosso Senhor. Em contraposição, versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha que coisa impressionante. Enquanto os publicanos, os pecadores, as meretrizes, se aproximavam do Senhor para ouvir as suas palavras, por mais duras que elas fossem, aqueles fariseus e aqueles escribas, eles não ouviam, eles murmuravam, eles não ouviam o Senhor, eles falavam. Ou seja, o coração deles estava endurecido, estava empedernido, e acusavam o Senhor de fazer exatamente aquilo para o que ele veio fazer, que foi, de fato, salvar os pecadores. Então, irmãos, esse é o pano de fundo para essa parábola. Essa parábola, então, que vai, então, como falei com os irmãos, ser dividida nessas 3 cenas e mais uma cena que nós vamos esclarecer para os irmãos, ela está sendo dirigida, então, para aqueles que o estavam ouvindo. Ou seja, lembra, naquele momento a palavra de Deus destacou quem? Os publicanos e pecadores, os escribas e os fariseus, dentre a multidão que o seguia. E essa parábola, né, com essas cenas, ela está sendo dirigida para essas pessoas. E isso vai ficar claro para a gente, então. Então, muito bem. Isso se refere, então, do ponto de vista de Deus, tudo aquilo que se perdera. E o Senhor vai mostrar isso de maneira muito, muito maravilhosa, né? Um quadro muito lindo em cada um dos seus detalhes. No primeiro caso, os irmãos conhecem muito bem a parábola, essa parte da parábola, né? Eu vou, ao longo do que eu falar aqui, talvez mencionar parábolas, tá? Mas vamos lembrando que é uma parábola só. Versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí vem, do versículo 4 para frente, é uma parábola única, tá? Mas ele começa falando, então, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo,
porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a primeira cena, maravilhosa, né? Quantas vezes o evangelho foi pregado e é pregado de maneira muito adequada, utilizando essa cena dessa parábola como ilustração. E nós sabemos que, de fato, isso retrata a cada um de nós. O Senhor Jesus ele veio para poder salvar aquele que estava perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E olha só que coisa mais impressionante. O Senhor Jesus usa uma figura, uma ilustração que era comum para eles. Obviamente, naquela região, tinham vários que eles cuidavam de rebanhos de ovelhas. Obviamente, era o tipo de gado mais comum, é o tipo de gado mais comum naquela região. E era uma coisa muito próxima, eles podiam se relacionar com aquele evento. Porque, frequentemente, uma ovelha, que é um bicho muito bobinho, né? A ovelha sai por uma tangente, fura a cerca, é uma confusão. Eu não tenho experiência em criar ovelha, não, mas pelo que a gente já leu, realmente a ovelha é um bicho complicado, né? Então, tem relatos muito fascinantes, né, de como elas se comportam de maneira muito indevida, né? Mas é um bicho muito burrinho, é muito tolinho mesmo, ignorante dessa forma. E o Senhor Jesus, então, traz essa parábola, essa ilustração, isso chega muito próximo da realidade deles, né? E aí vem a segunda cena. Qual que é a segunda cena? A segunda cena é da dracma perdida. Versículo 8. Qual é a mulher? Observe, interessante que ele aqui traz a figura de uma mulher. Que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa ilustração ela é muito interessante, porque ela traz agora algo que se perdeu. Por um lado, aquela ovelhinha se perdeu na montanha, a ermo, né, no mundão lá fora, como a gente fala. Mas essa dracma, ela foi perdida dentro de casa. Porque essa mulher ela acende a candeia e varre a casa. Você varre a casa, ela está procurando no interior da sua casa. Procurando aquela dracma. E o que era a dracma? A dracma, ela era uma peça de prata, uma moedinha de prata, uma moeda grega, que valia o mesmo que um denário. Um denário a gente sabe que é a paga de um dia de trabalho, né? O valor por si só ele pode ser significativo, mas não é tanto para poder fazer com que essa mulher gastasse tanta energia para poder encontrá-la. Muito provavelmente, essa dracma deveria fazer parte de um ornamento, né, que as mulheres naquela época utilizavam. Esse ornamento é chamado de semedi. E o que era esse ornamento? Eu não sei como é que é o termo que é utilizado, as irmãs aí devem saber, e não é muito comum no Brasil, mas as mulheres do Oriente, elas usam, né, como se, não é uma tiara, que acho que a tiara é por cima da cabeça, mas é como se fosse uma franja, né, que é feita com essas moedinhas, não sei o nome dessa joia, né, em português, mas o termo é semedi. E essa era feita com várias moedinhas, e ela tinha um valor sentimental muito grande. Porque, normalmente, ou ela era utilizada por uma mulher que indicava que ela estava noiva, ou indicava que ela estava casada. O valor monetário, ainda que fosse um denário, não era grande o suficiente. Mas, certamente, por conta do que aquele conjunto de moedinhas representava, era de um valor sentimental muito grande. E aquela mulher perdeu algo que representava a completude, a inteireza, a integralidade daquilo que aquilo significava para ela, principalmente diante das outras pessoas. Ela perdeu aquilo que era a perfeição que aquilo representava. E aí nós vemos que, mais uma vez, da mesma forma que aquele pastor, né, que recobrou a sua ovelhinha, ela também usa o termo alegrai-vos comigo,
O fato dela encontrar aquilo que havia se perdido, né? Que havia impedido que houvesse aquela completeza, aquela inteireza daquele símbolo para ela. Trouxe grande alegria ao seu coração. E ela fala: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Muito bem. Chegamos, então, ao terceiro quadro dessa parábola. E esse quadro é um quadro realmente maravilhoso. Não há quem desconheça essa parábola, né? O termo filho pródigo é utilizado por aqueles até que nem mesmo conhecem o Senhor, nem tampouco conhecem a Bíblia, né? O filho pródigo é um termo utilizado para poder identificar toda aquela situação em que alguém, de fato, se afasta de algum convívio, né? Qualquer que seja ele, e se distancie, talvez, eventualmente, retorne. E nesse caso nós vemos algo tão profundo, que é um pai que perde um filho. Esse pai perde aquele filho. Eu sei que os irmãos já devem ter ouvido tantas mensagens a respeito dessas parábolas. Certamente os irmãos poderiam aqui trazer contribuições, né, do que ganharam do Senhor nessas parábolas. Mas há algo tremendo aqui. Alguns irmãos até falam que haviam, além dos 2 filhos, havia um terceiro filho, que era o que estava narrando essa parábola, né? E o Senhor Jesus estava narrando. Mas nós vamos focar aqui exatamente nesse quadro desses 2 filhos. Há um segundo filho. Esse segundo filho, que era o filho mais velho, observe esse detalhe, ele era o filho mais velho. Ele estava na casa do seu pai. Ele estava trabalhando naquilo que pertencia ao seu pai, mas ele tinha um zelo cego. O foco dele era basicamente em cuidar da herdade, ou cuidar dos bens ou da propriedade do pai. Mas ele não conhecia o coração do seu pai. Ele tinha o zelo cego. E ele não compreendia o coração do seu pai. E é por isso que ele se infla e se enche de ira quando ele ouve o seu pai dizer: comamos e regozijemos. Mais uma vez, o pai, quando recebe o seu filho, nós vamos tocar nesse ponto um pouquinho mais para frente, nós vemos que, de novo, nesse caso, a alegria enche o seu coração, da mesma forma que encheu o coração daquele que encontrou a ovelha perdida e daquela mulher que encontrou a sua dracma. Esse é o quadro geral desse conjunto, dessas cenas que nós vimos. Então, nós temos a primeira cena da ovelha perdida, a segunda cena da dracma perdida, a terceira cena do filho perdido e a quarta cena desse filho mais velho, que de alguma forma também estava perdido dentro da sua casa. Como nós falamos, a ovelha é um animal tão burrinho, tão bobinho, né? E se a gente pudesse considerar do ponto de vista da humanidade como um todo, quantas pessoas se encaixam nessa categoria? As pessoas se perdem simplesmente porque elas não consideram aquilo que Deus lhes concedeu. Nós sabemos que todos nós somos criaturas de Deus. Mas várias pessoas, multidões, se perdem simplesmente como uma ovelha tolinha, que não considera o seu Deus, não considera aquilo que de fato Deus nos concedeu na pessoa do Senhor Jesus. E quanto à dracma? A dracma nos fala de alguma coisa tão relevante, porque observa bem, essa dracma foi perdida dentro de casa, não foi fora de casa. Ela foi perdida talvez por alguma negligência de alguém que não cuidou, a gente não sabe o que aconteceu. Mas algo que se perdeu no contexto da casa. O que acontece hoje no contexto das nossas reuniões? O que acontece hoje no contexto dos irmãos e irmãs? Infelizmente, quem sabe podemos ter irmãos e irmãs que estejam perdidos dentro desse contexto. E perdidos aqui não estou dizendo perdidos em termos de não terem a salvação, não. Mas estarem perdidos talvez sem a comunhão com o Senhor. Simplesmente estão no mover das coisas, mas sem ter em si a realidade da salvação, a realidade da vida eterna, a realidade da vida do Senhor.
estão perdidos, mas quem sabe, perdidos dentro de casa. Em alguns casos, pode ter sido perdidos mesmo. E o filho? O filho mais novo, de fato, ele se perdeu de maneira deliberada. Foi uma opção que ele tomou. Ele simplesmente pede ao pai a parte da herança que ele achava que lhe cabia. E ele, então, deliberadamente, se afasta. E a palavra de Deus fala de maneira muito precisa. Ele dissipou, gastou, perdeu os bens que ele havia recebido do seu pai. Um detalhe interessante, nós observamos, a palavra de Deus fala isso com clareza, que, na realidade, o filho mais velho, ele recebe a porção dobrada. Quando se refere à herança, aquele filho mais velho tinha 2 vezes mais do que o irmão mais novo. E aquele irmão mais novo, se a gente puder entender assim, com 1/3, né, do total que ele recebeu, ele dissipou aquele 1/3. E a palavra de Deus diz uma coisa muito profunda. Ele fala assim, depois de ter consumido tudo, ele gastou exatamente tudo. Aí, a palavra de Deus nos diz que houve grande fome naquela terra. Eu acho que nesse ponto seria importante nós pararmos e lermos juntos essa última cena, ou essas 2 últimas cenas dessa parábola. Versículo 11 do capítulo 15. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Observem que ele foi para longe. Ele foi para o lugar mais longínquo possível de onde estava o seu pai. Ele partiu para essa terra distante. Né? Numa tipologia bíblica, é como se ele tivesse ido, de fato, para a terra de Moabe. Não deve se lembrar lá no livro de Ruth. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Isso fala exatamente da perda da comunhão que ele tinha com seu pai. O destino não seria outro, senão perder tudo, não apenas aquela comunhão. E ele passa agora necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Observa bem, ele agora está caindo naquele mesmo ponto que nós vemos lá, Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele fez exatamente isso. E ele se agregou, observa bem, a palavra agregar é muito forte, ele se apegou, ele se irmanou com um dos cidadãos daquela terra, aquela terra distante, que nós sabemos que era distante do seu pai, e este o mandou para os campos guardar porcos. Para você e para mim, eu não sei, certamente para mim, né? Talvez para você também, quando a gente ouve falar em criar porcos, talvez não traga um impacto muito grande, né? Assim, eu creio que na nossa sociedade, no Brasil, né, aqueles que não são judeus, pelo menos, ou talvez de outra religião, eles não têm qualquer dificuldade em comer carne de porco, né? Mas para um judeu, quando você fala de porco, era a coisa mais ofensiva que podia haver no discurso. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus ele expulsou aquela legião daquele gadareno, aquela porção que ficava do lado leste do Mar da Galileia. Ali diz que havia uma manada de porcos. Aí você fica perguntando, puxa vida, manada de porcos na região de Israel. Aquilo é o que de pior podia acontecer.
E numa dessas viagens, né, que tivemos a oportunidade de ir, o guia nos falou uma coisa muito interessante, que o porco não podia pisar no solo de Israel. Então, eles criavam os porcos em palanques de madeira, de tal forma que os pés dos porcos não tocavam na terra. Esse era o truque que eles tinham, para poder, então, criar porco e ganhar dinheiro, né, que é o que eles queriam. Mas, de qualquer forma, o que nós vemos é uma coisa terrível, porque ele ia cuidar, guardar daquilo que era mais ofensivo para um judeu. E certamente, nesse momento, quando os fariseus e os escribas ouviram isso, eles devem ter ficado arrepiados. Porque esse era o clímax, era a pior coisa que podia ser concebida. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, o mesmo alimento, que o animal que era mais sujo, mais imundo para o judeu. Ele queria se alimentar exatamente das mesmas coisas. Mas olha só, mas ninguém lhe dava nada. De alguma forma, ele manteve a sua dignidade, ele não cortou, vamos pensar assim, aquele alimento que era dado para os porcos. Mas nem isso ele conseguiu obter. Aqueles que estão distantes de Deus vivem em situação semelhante, não sabem. Eles têm esse vazio, essa necessidade em seus corações. Eles não sabem exatamente o que é. Até que eles encontram o Senhor, quando eles encontram o Senhor. Mas a situação é exatamente a mesma. Essa terra distante nada mais é do que um tipo do mundo. E nós sabemos que esse amigo, esse cidadão daquela terra, são cidadãos desse mundo. E as pessoas, quando vivem envolvidas com cidadãos desse mundo, neste mundo, o que eles podem esperar é a necessidade. Porque na casa do Pai há abundância. Versículo 17. Então, caindo em si. Observe essa pequena expressão, caindo em si. De alguma forma, é como se ele estivesse fora de si. Até esse momento, ele realmente estava fora de si. Quando alguém se distancia de Deus, quando alguém se distancia do Senhor, a única expressão que consegue descrever isso é alguém estar fora de si. Mas agora ele cai em si. E caindo em si diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? A abundância da casa do pai. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi. E aí ele prepara aquele discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E resoluto, levantando-se foi para seu pai. Esse quadro é muito bonito. Irmãos, observe que coisa tremenda. Eu não sei nem como explicar isso. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou. Eu não sei que idade tinha seu pai. Talvez nem óculos ele tivesse. Eu não sei. Os irmãos sabem, à medida que a idade vai chegando, a nossa visão vai decaindo. Mas esse pai, o amor dele era tão grande que a gente percebe pelo menos duas coisas fundamentais. Uma, esse pai aguardava o seu filho. Ele aguardava o retorno daquele filho. De alguma forma, ele contemplava o horizonte a cada dia, aguardando por aquele dia em que ele veria o seu filho chegar. E esse dia chegou. Eu não sei como, mas à distância ele conseguiu identificar que era o seu filho. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, cheio de compaixão. O pai dele não chamou para puxar a sua orelha, o pai dele não o trouxe para poder repreendê-lo, mas o coração do pai aqui é um coração cheio de compaixão. Correndo. Certamente esse pai era dono de muitas propriedades. Ele não se preocupou se cairia bem, ele, o idoso, um velho, sair correndo, passar o vexame. Nada disso passou pela sua cabeça. O seu alvo era aquele filho que retornava. Ele, de maneira impulsiva, se nós pudermos colocar assim, ele não apenas reconhece o filho, mas reconhecendo a reação dele, foi levantar-se e correu.
correndo, o abraçou e o beijou. Versículo 21. E o filho disse: Pai, olha só, ele começou a falar o discurso que ele preparou. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ele deve ter chegado maltrapilho. Todas as roupas belas que ele levou consigo, com certeza, todas as suas joias foram perdidas, dissipadas, gastas, quando ele esteve naquela terra distante. Agora ele chegava maltrapilho, sujo, descalço. E os irmãos sabem que eram os escravos que andavam descalços. E é por isso que o pai fala, para que lhe tragam não somente as vestimentas, a melhor roupa, não somente um anel, que representava a posição dele, mas principalmente sandália nos pés, que era a sua posição de filho. Trazei também e matai o novilho cevado. E aí vem essa frase tão preciosa: comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E aí vem a última cena dessa parábola. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondendo a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, observe, irmãos, ele não fala vindo meu irmão, ele não o chamou de irmão, vindo o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmão, que realmente essa é uma das palavras mais lindas que o Senhor proferiu. Mas ficou patente aqui que esse filho mais velho não conhecia o seu pai. Ele não conhecia o coração do pai. Ele estava perdido. Mas então, o que o Senhor queria ensinar? O que o Senhor queria ensinar com esta parábola? Com essas três cenas, mais uma cena. A ênfase do Senhor era naquele ou naquilo que estava perdido. E como eu trouxe no pano de fundo para os irmãos, não vão se lembrar, quem é que estava ouvindo o Senhor? Quem ouviu o Senhor naquele momento? Ouvia o Senhor os publicanos, pecadores, mas também os fariseus e os escribas. Certamente, os publicanos e os pecadores devem ter se enxergado nessa parábola. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que eram judeus e que, de alguma forma, eles se venderam para poder cobrar impostos daqueles seus irmãos para o governo de Roma. E eles eram considerados pecadores por causa disso. E pecadores eram todos, eram salteadores, né? Eram prostitutas, meretrizes, como foi mencionado por aquele filho mais velho. Esses ouviram o Senhor. Eles eram aqueles que foram para uma terra distante. Eles estavam perdidos. Mas a ênfase do Senhor foi exatamente trazer para eles onde é que estava a agonia. A agonia estava no coração daquele que perdera alguma coisa.
A agonia aí estava no coração do Pai, no coração de Deus. E é isso que o Senhor Jesus quis mostrar para aquelas pessoas. Deus amava a cada um deles, de maneira profunda, a tal ponto de quando qualquer um deles, de alguma forma, era restaurado, era resgatado, era achado, era encontrado. Grande gozo, grande alegria, enchia os céus, enchia o coração de Deus. Se a gente observar a agonia daquele pastor, que ele perdeu a sua ovelha, alguém falou assim, mas ele já tinha 99, não faria falta, era um centésimo, não faria falta. No caso daquela mulher, uma dentre 10, um décimo também não faria tanta falta. E aquele homem tinha 2 filhos, um filho que já trabalhava para ele. Mas nada disso, irmãos, era o foco. A ênfase era que o coração daqueles que perderam alguma coisa era de uma tristeza, de uma agonia profunda. Alguns estudiosos, né, irmãos que fizeram comentários sobre essas parábolas, eles falam que, de fato, naquela cena da ovelha, nós vimos representado ali a figura de Deus, o Filho, né, o Senhor Jesus, vindo resgatar aquela ovelhinha. No caso da dracma, aquela mulher é o instrumento, é o Espírito Santo de Deus, né? Alguns falam exatamente pela analogia, mulher como sendo igreja, né? Que é ali é Deus, o Espírito, sendo representado naquela situação. E, obviamente, na parábola do filho pródigo, é Deus, o Pai, sendo representado na figura daquele homem, né? Deus nunca se esquece. Deus nunca se esquece. E Deus ama a todos que ele criou. Infelizmente, nem todos os que foram criados por Deus reconhecem o seu Deus, somente aqueles que de fato creram no nome do Senhor. Eu gostaria de concluir, irmãos, tem um hino tão precioso, talvez os irmãos conheçam, e tem uma história muito linda a respeito desse hino, e com isso eu vou encerrar. A história desse hino era muito bela, porque aconteceu da seguinte maneira. Numa cidade do Canadá, chamada Fergus, fica no distrito de Ontário, né, no Canadá, está a sepultura de um homem. E para esse homem foi escrito um hino, na realidade uma poesia. E essa poesia tinha como título As 99. O nome desse homem era George Clephane, que era o nome dele. George Clephane. Ele era um homem que tinha realizado muitas ofensas, ele era um malfeitor, vamos colocar assim, quando ele morava ainda na Europa, no Reino Unido. E ele foi para o Canadá para tentar seu futuro na agricultura. E isso aconteceu mais ou menos, vamos tentar historicamente, no ano de 1842. Vocês vão entender por que eu estou mencionando esse ano. Os seus esforços ali, tentando a sua sorte, né, o seu futuro na agricultura, foram muito mal sucedidos. E isso fez com que ele se envolvesse profundamente com bebidas e foi ficando cada vez mais numa situação deplorável. E com essa situação acabou ele morrendo. A irmã dele, chamada Elizabeth, que é a autora desse poema, ela escreveu esse poema lembrando do seu irmão. E essa poesia só foi impressa depois que a Elizabeth faleceu. E eles foram publicados. A primeira vez tinha uma revistinha chamada A Hora das Crianças, e depois ela se espalhou para várias outras revistas cristãs da época. Mas qual foi a virada, qual foi a marca dessa poesia? Os irmãos devem se lembrar de um evangelista muito famoso chamado D.L. Moody, Dwight Moody, né? Moody, todo mundo deve ter falado do Moody. E certa vez o Moody estava lá em Edimburgo, na Escócia, numa jornada evangelística, isso foi em 1874, 32 anos, né? Depois que esse George Clephane foi lá para o Canadá. E olha que coisa interessante. Uma irmã do Jorge e da Elizabeth, ele tinha mais uma irmã, ela estava na audiência aquele dia, quando o irmão Moody estava pregando naquele evento.
E Moody, então, na hora que ele termina a sua mensagem, ele se vira para o irmão chamado Ira Sankey. O Ira Sankey era um cantor, ele tinha uma voz maravilhosa, e ele sempre cantava, acompanhava o irmão Moody nas suas cruzadas evangelísticas. E Moody, então, vira para ele e fala o seguinte: Sankey, cante algo adequado para o momento. E o Sankey, ele relatou depois, ele disse que naquele momento ele orou e pediu ao Senhor por uma melodia. E Deus lhe deu uma melodia, isso aconteceu naquele momento. Enquanto ele tocava as teclas do órgão, ele cantou, ele colocou a melodia naquele poema que foi escrito por aquela irmã do George Clapton. E na audiência estava uma outra irmã deles. E eu vou ler essa poesia, é uma poesia muito linda, é um hino, na realidade. E a autora chama Elizabeth Cecilia Clapton, de 1868. E o título é Havia 99. A primeira estrofe diz o seguinte: havia 99 que, guardadas em segurança no abrigo do rebanho, mas uma estava nas colinas distantes. Ela faz referência ao texto de Mateus, né, quando menciona esse. Longe no frio e na escuridão, longe nas montanhas selvagens e desertas, longe dos cuidados ternos do pastor. Senhor, tu tens aqui tuas 99. Elas não são suficientes para ti? Mas o pastor respondeu: esta minha querida desviou-se para longe de mim. E ainda que a estrada seja áspera e íngreme, vou ao deserto para encontrar minha ovelha. Mas nenhuma dessas gatadas jamais soube quão profundas eram as águas atravessadas, nem quão escura foi a noite pela qual o Senhor passou, até encontrar a sua ovelha perdida. Lá no deserto sombrio, ele ouviu o seu grito, ensanguentada e indefesa, à beira da morte. Senhor, de onde vêm aquelas gotas de sangue que marcam a trilha na montanha? Elas foram derramadas por aquela ovelha que se extraviou, antes que o pastor pudesse trazê-la de volta. Senhor, onde foram tuas mãos rasgadas e tão dilaceradas? Elas foram perfuradas esta noite por muitos espinhos. E por todos os montes, fendidos pelos trovões, e do precipício rochoso, subiu um clamor aos portões do céu. Regozijai, encontrei minha ovelha. E os anjos ecoaram ao redor do trono. Regozijai, porque o Senhor resgata os que são seus. Esse é o nosso amado Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor não mediu esforços. Senhor, realmente para nos resgatar pelo teu sangue precioso. Senhor, quando nós lemos essa passagem tão preciosa, essa parábola tão linda, com essas cenas tão maravilhosas, como nós podemos não reconhecer o teu grande amor por nós? Senhor, até aqueles que eram os filhos mais velhos, aqueles fariseus, aqueles escribas, que de fato seguiam com zelo cego a ti, não puderam reconhecê-lo, Senhor. Ó, Senhor, mas foram exatamente aqueles publicanos, pecadores, que puderam ver o Senhor, o amado de suas almas. Senhor, o Senhor é o amado das nossas almas. Conquista-nos, Senhor, para que possamos correr após o Senhor. No teu nome nos agradecemos. Amém.